Esse título ele é bem representativo. Eu acho que a Confluent, entre outras coisas que a gente vai conversar, trouxe o aspecto do tempo ao dado. E nós procuramos trabalhar com soluções verticais, fim a fim, em cima da plataforma. O que a gente notou no começo da MindLabs? Muita empresa quer revender, muita empresa quer fazer body shop. Só que o problema sempre fica para o cliente. Olha, está aqui o recurso. Peguei um cara, contratei e coloquei aí. Olha, está aqui a plataforma, te vendi, troquei a nota. O problema é teu. Não. Uma boa empresa de tecnologia tem que aportar conhecimento, construir, investir. E é nesse caminho que a gente tem feito isso com a Confluent. A parceria com a Confluent é algo muito especial para nós. Por quê? Muitas empresas procuram a gente para falar de parceria. Muitas empresas procuram a gente para estabelecer um relacionamento. E a gente procura ter valores iguais e acreditar na tecnologia. Hoje, um dos parceiros que nós temos é a Confluent, justamente por ter essa afinidade em acreditar na tecnologia e também por ter os mesmos valores dentro das empresas. Como eu venho falando para vocês, a MindLabs é uma empresa jovem, tem 4 anos, ela tem um conceito simples, desde o processo de pré-venda, investimento, conhecer o cliente, construir as soluções, a entrega, o faturamento, o modelo comercial. É uma empresa simples. O pessoal fala muito de inteligência artificial. A gente acredita no intelligent enough. É o suficientemente inteligente para resolver o desafio que você tem. Mais do que isso é custo, mais do que isso é complexidade. A gente não gosta de entregar soluções. A gente gosta de entregar soluções que sejam fáceis de evoluir, sejam fáceis de manter e sejam efetivas em custo. Por outro lado, apesar de ser uma empresa jovem, nós temos profissionais com mais de 20 anos no mercado. Nós iniciamos em outras empresas o Big Data no Brasil e na América Latina, arquitetura, desenvolvimento. Iniciamos há muito tempo com o streaming, estamos há muito tempo com a Confluent, por acreditar nessa plataforma, e vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. É uma forma de ligar dois mundos, né? Mais só do que o streaming e o real time. A gente tem algumas corruptelas que o marketing às vezes coloca em cima da mesa, né? O Big Data não precisa ser grande. O streaming não tem que ser real time sempre, tem que ser quando o teu negócio demora. E as empresas não estão adotando essas tecnologias porque elas existem. As tecnologias existem porque as empresas e os business, os negócios precisam disso. É diferente essa visão. Nós atuamos, estamos baseados em São Paulo, temos um laboratório em Sorocaba, a gente tem uma parceria muito grande com federais e a gente atua em toda a América Latina, temos clientes por toda a América Latina. Tá? Eu trago aqui para vocês, acho que uma das coisas mais importantes da apresentação, que é o coach de um cliente, tá? Da Cardiff. É um caso que a gente trabalhou com a tecnologia da Confluent. Aqui o Alessandro Passos, que é o CTO América Latina, trouxe para a gente uma visão que, graças à Confluent e ao serviço da MindLabs, partimos de um alto nível de maturidade com a implementação totalmente automatizada de 5 clusters Confluent Kafka, seguindo os mais altos níveis de segurança e compliance do setor financeiro, para integrar as operações da Cardiff na América Latina. O objetivo era tornar as integrações que levavam meses em horas e transformar a operação em real time, aumentando a agilidade e reduzindo custos. Isso de verdade só foi possível por esses 3 estarem trabalhando juntos. A plataforma da Confluent, que viabilizou com a tecnologia dela um ambiente tão complexo quanto esse, nossa experiência e o cliente que estava aberto a receber esse conhecimento, foi uma troca de conhecimento muito forte. A gente fez isso de uma forma muito, muito forte. Hoje o cliente está atuando de forma independente, gerenciando parte da plataforma, e nós acompanhamos os desenvolvimentos que eles estão entregando com os casos de uso. Uma visão dos nossos clientes, a nossa total gratidão. Temos clientes no mercado financeiro, muitos clientes no mercado financeiro, temos clientes no mercado de varejo, indústria, telecom e também governo. Então, olha só, o grande barato de conseguir trabalhar com essa diversidade de clientes é que a gente consegue ter não só o conhecimento técnico, mas experiência. A gente consegue trazer casos de uso que afetam de uma indústria a outra. Isso é um detalhe muito, muito importante dentro do que a gente tem trabalhado. Existem situações que são passadas no varejo hoje que refletem no mercado financeiro. A gente tem situações na indústria hoje que são particulares do varejo. Então existem muitos tipos de casos de uso, experiências que são desenvolvidas que a gente consegue transbordar esses conhecimentos, a gente consegue levar de um lado para o outro. E outro detalhe, tem clientes que estão mais maduros numa etapa, outros menos maduros. Tem cliente pensando em ir para a nuvem. Tem cliente que está na nuvem e está voltando com a parte on-premises, acreditem. Tem gente voltando com parte on-premises
para reduzir custo e trabalhar no híbrido. Como disse muito bem o Fernando, nada é 100%. É a solução para tudo. Não é. Existem core que vai ficar no on-premises, existem aplicações que vão ficar na nuvem, e essa decisão não vem de fornecedor. Essa decisão vem de cada um de vocês, da agenda da empresa de vocês, da estratégia de vocês. Existem situações, momentos, e cada um desses momentos você vai adequar a sua estratégia. O que a Mind Labs faz, tá? Em termos de serviço, a gente vai de sizing, implementação, segurança, tuning, automação, tudo que for necessário para colocar a plataforma para funcionar de forma tranquila e transferindo conhecimento para vocês. A gente faz também, trabalha em qualquer tipo de cloud, on-premises, híbrido, consultoria, arquitetura. A parte de arquitetura, a gente trabalha muito com arquitetura, não só de soluções, mas também dos ambientes. Uma boa arquitetura de um ambiente garante que você comece pequeno, você comece de uma forma escalável, com os componentes certos e vá crescendo ao longo do tempo sem ter rebuild. Dá para fazer isso? Dá. Com certeza dá. Alguns de vocês, inclusive, devem fazer. A gente trabalha muito com integração, desacoplamento, offload. O Fernando aí trouxe a parte de mainframe, mas não só mainframe. As estratégias que a gente utiliza também, os grandes DW, né? Vamos apagar o DW, vamos desligar o DW. Mentira. Ali tem trabalho de muitos anos, tem inteligência, mas tem uma forma de modernizar, de reduzir custo, sem perder isso que foi feito e continuar inovando. A gente desenvolve soluções de alta complexidade, fim a fim. Trabalhamos com Managed Service, que é, você dá o requisito, a gente faz todo o ciclo, entrega, a gente chama de Use Case as a Service. O cliente traz o use case, a gente gerencia a plataforma, desenvolve o caso de uso, entrega e faz evolução constante. Tá? Também é uma opção. Trabalhamos com sustentação, né, operação dos ambientes, fazemos treinamento e transferência de conhecimento. Essa parte da transferência de conhecimento não é um serviço. O treinamento sim, mas transferência de conhecimento não. O que nós fazemos com todos os nossos clientes? A ideia é que a gente faça, entregue, supere um desafio e transfira todo o conhecimento. Puxa, mas não é legal o cliente ficar dependente da gente? Não. A gente tem um approach um pouco diferente, né? Eu brinco sempre com o seguinte, se você pegar uma moeda na mão e segurá-la bem forte, que é isso que o mercado faz com os clientes. Cria travas, segura o cliente. Da mesma forma que você segura ele forte, você está esmagando ele. E o dia que ele puder, ou quando ele quiser, você abriu a mão, você rompeu a força, você tirou as amarras, ele vai embora. A nossa visão é um pouco diferente. A gente abre a mão e o cliente permanece com a gente porque ele quer. Porque é interessante, porque a gente está evoluindo junto. E não transferir conhecimento seria muito ruim para nós, que eu garanto para vocês, 100% dos casos que a gente entregou até agora, foi uma composição de conhecimento do cliente, do business dele, conhecimento do legado, da realidade dele, com a nossa experiência, a nossa visão que a gente traz do mercado. Nada foi feito sozinho. Aquele chat com os logos, ele foi construído sempre a 4 mãos. Parte do sucesso ali sempre foi do próprio cliente. Não é a Mind Labs, não é a Confluent. Bom, do lado de áreas de especialização, obviamente a gente trabalha com streaming, integração e Big Data, tá? Toda a parte de Big Data a gente também trabalha. A parte do, perguntaram aí o landing do dado, quando eu preciso repousar ele, tem sido cada vez menos frequente isso, é só quando é necessário, mas a gente também trabalha para oferecer soluções fim a fim. A gente trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, isso é uma coisa que não era planejado no começo da empresa. Os nossos clientes começaram a trazer para nós pedidos de, olha, para essa necessidade, qual a melhor tecnologia? Ou essa tecnologia, o que vocês acham? E a gente traz para dentro, testa, olha, analisa custo, emite um relatório, um documento e divide esse conhecimento com o cliente. A partir daí o cliente decide o que ele quer fazer, qual é a melhor opção. Existem às vezes condições contratuais que vão além da tecnologia. E o cliente tem a condição de falar, olha, aqui eu ganho isso, aqui eu perco isso, eu vou ver para que caminho eu vou. Então isso é muito comum para nós hoje, tomou um vulto tão grande dentro da empresa que nós criamos uma área para trabalhar com isso e criar depois conteúdo e treinamentos. Tá? A gente trabalha com soluções Privacy by Design, segurança de todas as plataformas de dados, que parece um detalhe pequeno, mas como o Fernando falou muito bem também, segurança é um ponto cada vez mais importante. A gente trabalha com customização de tecnologias, criação de conectores para atender necessidades específicas, engenharia de dados, analytics, machine learning, data science e soluções de alta complexidade por demanda. Quando o cliente tem uma necessidade específica, ele traz para nós, a gente entende do requisito, passando pela arquitetura, engenharia, desenvolvimento,
deploy, transferência de conhecimento e, se necessário, sustentação. Nada disso é um pacote. Tudo são serviços que estão disponíveis para serem ofertados conforme a necessidade. Aqui entra a parte legal do negócio. É aqui que a gente vai conversar um pouquinho, e aí quando vocês tiverem dúvidas, parem, perguntem. A ideia não é fazer uma propaganda, como eu disse para vocês, isso foi construído sempre a 4 mãos. O primeiro caso é um caso muito bacana. A pergunta do cliente era: se eu tenho as melhores condições financeiras para o meu POS, por que o mercado inteiro não utiliza? Esse era o requisito. Tá, entendi, mas não tem mais nada, mais nenhuma informação. Não, entra aí, vai entender, vai mapear. E a gente começou a entender o cenário. Os dados dos clientes estavam todos em bases relacionais e em mainframe. A informação dessa máquina de autorização financeira, ela estava no autorizador. Quem trabalha com autorizador sabe que é quase sagrado. Você não pode tocar o autorizador ou a base do autorizador. Tem pessoas aqui que conhecem bem isso. 150 milissegundos, estourando 200 milissegundos, o negócio começa a pegar. E a gente precisava de dado do autorizador para saber como é que estava funcionando esse processo de autorização. E o cliente não tinha nada de streaming, nada de Big Data. Qual foi a solução? A gente começou a trabalhar pelo autorizador. Criamos um fork da informação do autorizador. Ele fala em ISO 8583. Para quem não conhece, é um modelo de mapeamento de dados. Os caracteres iniciais são fixos, o final dele é aberto, você pode colocar algumas informações customizadas. A gente criou uma aplicação que retira esses dados, os bits, e joga dentro do Kafka. Começou um fork, sem ofender a base, e um fluxo em streaming. Opa, desbloqueamos. Primeira coisa que a Confluent fez, primeira coisa que a tecnologia fez, destravou o dado do autorizador, sem ofender ele. Isso foi sensacional. Segunda coisa, com esses dados em streaming, a gente começou a enriquecê-los, aí respondendo a pergunta, sim, é possível processar, cruzar tópicos, unir informações, e a gente começou a enriquecer essas informações para que elas tivessem sentido. Quem é aquele cara que está transacionando, qual é a região dele, qual é a indústria dele, qual é o relacionamento, e começamos a cruzar mais coisas. Essa maquininha, esse POS, esse Point of Sale, ele é da onde, qual é a versão, qual é a tecnologia, e aí começamos a trabalhar com georreferenciamento. Criamos um algoritmo, né? Quem já trabalhou com isso sabe, tem que a curvatura da Terra, fazer a localização, e começamos a plotar no mapa a informação de onde estava a máquina, qual era o sinal da operadora, quanto gasta de papel, como ela está funcionando. Primeira coisa boba que a gente descobriu: algumas operadoras da máquina trabalhavam com uma escala de 0 a 30 e outras de 0 a 100. E o cliente achava que quando um cara estava em 30, ele estava mal e ele estava no topo. E o outro, quando estava em 50, achava que ele estava bem e ele estava na metade do sinal. Descobrimos que tinha um problema, que era a máquina, a versão do software, quando ela saía do Wi-Fi, que ela estava ali dentro do restaurante, e ela saía do Wi-Fi e ia para fazer entrega, ela não fazia a computação, ela não virava para o 3G, 4G. E ela perdia o sinal. O motoboy chegava lá e jogava a máquina dentro da mochila lá e pegava outra do concorrente. E descobrimos que das 300 mil máquinas disponíveis, só 60 mil tinham sido entregues, tinha um problema de logística. Isso foi assim, primeiro dia da conversa, primeiro acesso aos dados. E aí começaram a explodir outras informações na nossa frente, começaram outras informações a serem trazidas à tona. Começamos a criar observabilidade dos equipamentos. Quanto tem de bateria nesse equipamento? Quanto sobra de bateria no final do dia? E a gente começou a fornecer essas informações para o cliente em tempo real com a plataforma Confluent. Aí vem um detalhe bacana. Depois que você destrava o dado, depois que o dado está disponível para você poder fazer o uso, as coisas começam a ficar cada vez mais fáceis. Por isso que essa parceria com o Confluent, de ter uma plataforma extremamente produtiva, pronta, resiliente, e ter um pouco alguém com experiência para te dar esse empurrãozinho inicial, a tua independência e a tua capacidade de entrega de casos de uso, ela é exponencial. Eu sempre brinco com os clientes, a primeira reunião é duvido que isso funcione, não acredito na Confluent. Segunda reunião, pô, parece interessante. Terceira reunião é, cara, queria entender mais, começam a vir dúvidas mais detalhadas. Chega um momento que 15 dias o cliente está falando, não, cara, eu não concordo com isso, eu queria fazer de um outro jeito que eu vi em outro lugar, e ele já começa a contribuir, porque ele pega o que ele conhece do business dele,
com o que ele aprendeu até aquele momento, esse empurrãozinho inicial, e as coisas começam a seguir numa velocidade muito maior. Nessa oportunidade, nesse projeto, o objetivo era esse. Só para vocês terem uma ideia do quão não é complexo, do zero, da implementação à ingestão do dado, teve aí um mapeamento, né, um refinamento das informações dos dados, a ingestão e enriquecimento do dado, até a entrega do primeiro caso de uso, a gente tomou 4 semanas. Não foi, assim, se vocês pararem para pensar, eu tenho clientes, por exemplo, que operam com ambientes, e aí até depois a gente pode conversar sobre o tal do MSK, que não conseguem implementar o ambiente em 1, 2, 3 meses. Principalmente quando é uma plataforma, como nesse caso, on-premises. Eu tenho discussões com concorrentes aí trabalhando que levaram 6 meses para colocar uma plataforma no ar. Imagina isso, não conseguir subir o ambiente, quanto mais entregar um caso de uso em 4 semanas. Esse caso de uso que está aqui embaixo é a mesma transação. O que aconteceu? Por isso que eu falo, tudo vem, é um trabalho em conjunto, de verdade, tá? Não é frase de LinkedIn, não, pô, no LinkedIn a gente faz tudo junto, não, isso aqui é real. O cliente chegou e falou, peraí, você está trazendo dado autorizador. Hoje o meu extrato para os meus ECs, né, os estabelecimentos comerciais, ele é D-5. Eu tenho um processo, eu trago dado, jogo no mainframe, processo, tal, quem disponibilizo. Peraí, eu consigo trazer desse autorizador dado da transação e colocar ele online? Consegue. Como é que você disponibiliza hoje? No website. Aí ele até perguntou, vocês conseguem construir alguma coisa? Peraí, como é que você faz hoje? Eu tenho no meu website. Legal. Eu construir uma API e expor esses dados de forma segura. Óbvio que teve todo um processo com segurança da informação, para poder adequar esse novo fluxo. Perfeito. Esse segundo caso de uso, assim, sendo muito honesto com vocês, a gente nem cobrou para entregar. Porque era um detalhe tão pequeno, que era só pegar aquele dado e expor. Estava fácil, o dado estava democratizado, em streaming, pronto, classificado e enriquecido. Foi simplesmente expor o dado. Então a gente saiu aqui com um caso de uso não planejado, de uma forma super simples. Aqui foram construídos, depois de entregue esse projeto, mais 2 clusters para poder fazer desenvolvimento e QA. Era para ser um piloto, mas vocês sabem como são as coisas, né? Vocês sabem que o piloto vira produção e depois que ele for para a produção ele é legado em 10 segundos, né? E aí já não pode mexer, e aí já, né? Então, mas era meu isso ontem. Não, não é mais. Agora tem Gmood, tem não sei o que, vira aquela loucura. Mas enfim, esse terceiro caso de uso que eu queria comentar com vocês foi a construção do Pix. Esse foi ao contrário. O cliente contratou a plataforma Confluent totalmente em nuvem, no caso aqui a AWS, para construir e entregar o Pix, transações em tempo real. Foi um dos primeiros clientes a entregar Pix no Brasil. É um banco bem moderno na sua estrutura, na sua arquitetura. Quando o cliente começou a trabalhar com a gente na implementação, a equipe técnica deles é muito boa, a equipe tem muita prática com a parte de nuvem, com a gerência de dados, engenharia de dados. E a gente começou a trocar figurinha. Eles tinham feito downsize de mainframe lá atrás, tinham migrado tudo para a nuvem, começamos a trocar figurinha com os caras. No meio do processo, o arquiteto, o chefe deles, chamou a gente e falou, olha, estou olhando aqui o Pix, mas eu tenho mais um caso aqui, que é o caso da parte de boletos, né, pagamento de boletos. E eu tenho um problema gigante, mesmo na nuvem, de integração entre alguns componentes. Dá para usar esse Kafka Camel? E a gente falou, poxa, dá, até porque é escalável, né? Você está na nuvem, mas vamos fazer um teste? E começamos a fazer um teste. Esse projeto mudou completamente de caminho. O Pix foi entregue e toda a visão do cliente se voltou para trazer todos os outros processos que estavam em batch ou microbatch. Aí o que acontece? Isso tomou um vulto tão grande porque o cliente estava tentando resolver um caso de uso. É que nem a história agora, como o Fernando disse, do Open Banking. Só o Open Banking é o motivo para implementar o Kafka? Só o Open Banking é um ponto? Não é. Vocês têm que pensar na tecnologia de uma forma horizontal. Tem que pensar de uma forma como essa arquitetura, essa nova forma de trabalhar vai atingir a empresa de vocês como um todo.
Eu tive o prazer de trabalhar ao lado do Dan Cutting, né? Ter convivência com ele, ir a clientes com ele e poder conversar tomando uma cerveja com ele. Dan Cutting, para quem não conhece, é o inventor do Big Data do Hadoop. E eu perguntei uma coisa para ele, falei, qual é o segredo desse tipo de tecnologia? Ele falou, Guilherme, o segredo é, olha para o todo, mas executa por pedaço. E é esse o convite que eu faço para vocês. Entenda como uma arquitetura em streaming da plataforma Confluent pode atingir a organização de vocês. Entenda se você vai começar em cloud, on-premise ou inclusive híbrido. 90% dos meus dados estão on-premise. Talvez você precise de uma plataforma on-premise para integrar esses dados. Mas eu quero ir para a nuvem. Legal. Com a Confluent você pode ter os mesmos componentes on-premises e na nuvem e você pode começar a trabalhar essa transição de uma forma paulatina. Você pode criar, você pode ao mesmo tempo fazer um CDCzão clássico para poder integrar seus dados, desbloquear esses seus dados na sua plataforma on-premise, no seu ambiente on-premise, ao mesmo tempo que tem gente criando aplicações assíncronas na nuvem e usando esses mesmos dados. E isso com custo reduzido. Você não precisa começar grande em nenhum dos lugares. Você tem essa opção, você tem como fazer isso de uma forma transparente. Detalhe, como os componentes têm as mesmas versões e o mesmo funcionamento, a tua equipe não tem uma disparidade de, olha, aqui eu rodo assim, aqui eu tenho que fazer um porting, aqui eu tenho que usar um outro tipo de componente ou de conector. O nosso quarto caso de uso é um caso de uso muito interessante, que é o caso da Cardiff, que é um caso de conciliação de apólices real-time. Eles conseguiram baixar em 12 vezes o tempo para fazer a conciliação de uma apólice, e isso permitiu para eles melhorar o tipo de forma com a qual eles abordam os clientes e abordam o mercado, e inclusive estão desenvolvendo novos produtos e novas ofertas em cima dessa tecnologia. Isso está atingindo toda a região, né? O cluster é um cluster regional para a América Latina toda. E detalhe, vejam que interessante, os países estão independentemente, cada um em um nível de maturidade e cada um aderindo à tecnologia de uma forma diferente, mas usando a mesma infraestrutura compartilhada de forma extremamente eficiente. Vejam como isso é interessante. E esse ambiente foi montado com todos os requisitos necessários de um ambiente financeiro, de compliance, de DR. Eles usam até replicação com replicator cruzada e alta disponibilidade para evitar qualquer tipo de problema, para não cair a América Latina inteira com um problema que possa haver na plataforma. Essa plataforma hoje ainda é on-premises, mas foi feita seguindo os mais, assim, é um nível de sofisticação na implementação que foi muito interessante, até para nós foi uma experiência muito bacana. E aí eu posso até afirmar como depoimento uma coisa para vocês: não seria possível no Open. O que foi feito aqui não seria possível no Open. Tem algumas coisas que são possíveis. Eu brinco sempre, jogo é jogo, treino é treino, né? Eu estou testando aqui, estou fazendo no Open com publish e subscriber, tá legal, vai funcionar. Eu tenho tantos usuários, vai funcionar. O MSK, não sei quem foi que perguntou aqui, o MSK está com pouco dado lá? Está com pouco dado. Tá, é o web que você tem. Coloca bastante dado, deixa lotar o disco, vê se ele não cai. Não é serviço gerenciado. É um serviço open source, suportado. Está usando esquema registry? Não estou. Não está usando? Tenta usar. Vai pegar o Open da Confluent e não vai poder usar certos recursos que a Confluent Enterprise tem. Então tem, eu uso o MSK e coloco um monte de componente Open da Confluent em volta. Para teste, para desenvolvimento, para começar, pode ser que funcione. Para fazer isso, começa no Confluent Open, pagar mais barato, joga lá como IaaS. Eu não sei administrar. Se não sabe administrar, não vai saber usar. Essa história de que 2 cliques está pronto, não é assim, gente. Não é assim para nada. Você compra um celular, tem que entender o que está fazendo, transferir dados, configurar tudo de novo. Agora, num cluster de stream, integração e eventos, isso vai ser diferente. Então, vamos tirar o marketing da conversa. Vamos para o real. Mas quero começar pequeno. Problema do pessoal de vendas, problema do pessoal de negócio da Confluent. Eles vão viabilizar isso. Tem como fazer isso. Seja na opção que seja. Tá? Não vamos misturar conversa técnica, qualidade de plataforma, resiliência, maturidade com problema comercial. O comercial aperta a galera. Acabei de ferrar uma meia dúzia de cara. E o último caso aqui é um caso extremamente interessante, onde o cliente processa por dia incremental 500 GB de dado, e ele gera com isso, em cima dos dados que ele já tem, 5.000 relatórios. Esse processo, e esse aqui é um detalhe super interessante, galera.
Por isso que eu falo que tem que ouvir o cliente, tem que ouvir vocês. Os fornecedores têm que aprender a ter humildade de compor e ouvir o cliente. Olha essa brincadeira. O cliente chamou a gente, expôs o problema dele, né? Não tinha dados em real time, o processo estava chegando em quase 20 horas para ser cumprido, ou seja, cresceu um pouquinho mais, passa a janela de 24 horas do dia. Já estava em D-2, ia ficar mais atrasado, e eu estou falando de Customer Experience e canais digitais. Veja, como é que eu vou analisar o comportamento de um cliente que usa o aplicativo do banco de 3 dias atrás, de 4 dias atrás? Não dá, já passou. Né? O ponto que o Fernando trouxe aqui de ter as informações corretas na hora certa. O cliente chamou a gente, mostrou lá a arquitetura, né? A gente entrou todo milhão, falou, não, cara, tira esse Oracle daqui, aqui se tira do DW, aqui você joga assim, coloca um Big Data, coloca o streaming aqui. Ela falou, não, a origem eu não posso mexer, esse fim aqui também não. Ficou só o meio do negócio? Não dá para tirar esse? Não dá. Isso aí é outro departamento, é outra área, eu não tenho influência, vai dar uma guerra política. Isso é mundo real, né? Isso é mundo real, não é entrar lá, né, a arquitetura da nuvem, aí tem lá os componentezinhos, todos cacetinha e tal, já com os nominhos embaixo. Pô, bicho, né? Dinheiro infinito, começando do zero, né? Ganhei 100 milhões de dólares, estou montando uma empresa, vou começar lá do zero. Aí eu vou lá, pego um componente bacana. Não sei, se tem alguém aqui assim, bacana, não perca o emprego, continue aí. O resto é mundo real. O que aconteceu com essa brincadeira? A gente olhou, cara, como é que a gente vai resolver isso agora? Qual é o ponto para passar esse entrave? E a gente começou a fazer o seguinte, a gente criou um fork do database, CDC clássico, estragou o dado. Começou a enriquecer com a plataforma Confluent em streaming. Esse enriquecimento começou a alimentar as aplicações que estavam sendo criadas modernas. Até aí, beleza. Aí vem o teu ponto. A gente precisava depois criar um processo para alimentar outros legados que dependiam dessas informações. Porque existia, por exemplo, no DW, eu não posso deixar de alimentar meia dimensão. Ah, não, eu fiz um offload. O que você tirou de lá? Ah, eu tirei um processo que alimenta uma dimensão dentro do DW. Legal. Agora a dimensão não funciona, não tem informação e eu não posso desligar o DW. Isso não é offload. Isso é quebra de fluxo de dados, de engenharia de dados. Isso é idiotice. O que a gente fez? A gente criou um processo de processamento no Kafka, de enriquecimento no real-time. Esse mesmo processo, a gente começou a baixar e fazer inserção do dado, fazer um tratamento nesse dado, como se fosse um Operation Data Store, né, a famosa ODS, mas do mundo moderno, e começou a inserir esse dado e manter esses fluxos de informação alimentados. Detalhe, como a gente trazia um dado que ele tinha que ter, ele vinha num processo de streaming no CDC, vocês sabem disso, a gente começa a tornar esse dado mais denormalizado. A gente enriquecia da forma que tinha que ser feito. E quando a gente materializava, a gente já colocava no formato que o Oracle precisava receber. Somente os dados necessários e somente os dados que faziam sentido para aquele ambiente, para manter aquela dimensão. Está acabando o meu tempo, eu adoraria poder falar mais. Qual é a mensagem final que eu queria dar para vocês, além de agradecer muito, poder falar com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência, agradecer a Confluent. O que eu queria deixar de mensagem final é o seguinte: a tecnologia da plataforma Confluent, ela permite uma coisa que, na minha visão, todo mundo, meu time técnico fala de streaming, de eventos, de enriquecimento, de machine learning. Eu sou um cara de negócio, tá? Eu não sou técnico. Para mim, a tecnologia Confluent, ela possibilita pegar o legado que você levou anos para construir, que tem suor, inteligência e dinheiro. E o teu legado, apesar da gente falar legado de uma forma meio pejorativa no Brasil, esse legado te trouxe até aqui. A Confluent permite que esse legado que te trouxe até aqui seja totalmente integrado ao que vai construir o teu presente e que vai ditar o teu futuro. Eu acho que, para mim, o maior diferencial da plataforma é isso. É conviver o que você construiu até hoje com o teu futuro, que é um futuro em streaming, é um futuro em eventos, porque a vida é em evento. Né? Até o filme, a gente não vê um cara escovando o dente por 30 minutos na frente do espelho. A gente vê no filme os pontos importantes, que são eventos que alteram a história. É assim que a gente vai começar a olhar os nossos dados.
Nem todos os dados são importantes. Tem dados perecíveis, tem dados que têm que ser mantidos para sempre, tem dados que não importam. Mas a gente precisa descobrir, precisa ter acesso a eles, como o Fernando disse muito bem. Se quiserem falar com a gente, confluent@mindlabs.com.br, confluent@mindlabs.com.br, só enviar um e-mail para a gente está às ordens, vai ser um prazer bater um papo com vocês, transferir conhecimento e investir juntos. Se houver negócio, legal. Se não houver, pelo menos a gente se conheceu e é uma forma de agradecer a presença de vocês aqui e agradecer a Confluent. Obrigado, pessoal.